Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, está começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar mais uma vez, né, da eleição da presidente do Santos Futebol Clube. Hoje temos aqui conosco o Rodrigo Marino, que a gente já agradece, né, da chapa Renova Santos. É a quarta entrevista que a gente faz, né, com os pré-candidatos. A gente sempre fala que a nossa ideia é entrevistar todos, né, para que todos eles possam mostrar aí um pouco de seus projetos, possam despertar a curiosidade dos santistas, em especial dos sócios, né, que vão votar, para que cada sócio possa aí ter a sua conclusão e fazer a sua escolha aí no dia 12 de dezembro, né? Antes de já passar a palavra para o Rodrigo, eu queria passar a palavra para o Matheus e para o Longo, né, que forma aqui o nosso trio de ataque, né, do podcast. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, torcedor cientista. Entrevistar mais um pré-candidato para presidente do Santos, que a gente acredita que é muito importante mostrar as propostas, o que cada um pensa sobre o Santos Futebol Clube, independente de quem for o vencedor. Eu acho que isso é muito importante, debater o Santos, que o Santos passa por uma crise muito grande, e debater o Santos, eu acho que é sempre muito importante. Essas figuras que estão sendo os pré-candidatos, é mais importante ainda. E aí, Longo, tranquilo? Depois de uma vitória fica mais tranquilo, né? Depois de uma vitória, o humor de qualquer pessoa, qualquer santista melhora, né? Tudo tranquilo, Felipe, Matheus, agradecer ao Marino desde já pela presença e agradecer também ao torcedor santista que tem acompanhado, tem dado feedback das nossas entrevistas, tem sido muito bacana essa interação, tanto com os candidatos quanto com os torcedores. É isso aí. Então, Marino, mais uma vez, obrigado, tá? Por atender a gente, participar. A gente faz sempre no começo um pequeno briefing aí, um pequeno resuminho aí, né, da atuação, né, profissional do pré-candidato, também da atuação envolvendo o Santos. Então, vou fazer esse briefing, tá? Antes de passar aí a palavra. E aí, se tiver alguma coisa para complementar, fica totalmente à vontade aí para completar. Também já vai emendar a primeira pergunta. Então, o Rodrigo Marino, ele é formado em administração de empresas, comércio exterior, né? Teve um cargo aí por um bom tempo, um cargo de alta responsabilidade, né? Uma multinacional do ramo aí de transporte de valores. Tem passagem também pelo Exército Brasileiro, é oficial da Reserva do Exército, na patente aí de primeiro tenente. E no Santos, o Rodrigo Marino chegou a ocupar o posto aí de membro do Comitê de Gestão do Modesto Roma Júnior por um pequeno tempo ali. E tem uma relação aí de família com o Santos, né? O tio do Marino, José Rubens Marino, é conselheiro efetivo, né, há mais de 40 anos. O José Rubens Marino foi também vice-presidente do Santos, né, na gestão lá do título paulista de 78, que foi a primeira geração apelidada de Meninos da Vila. Então esse é um básico aí, né, do currículo do Marino, ele vai poder complementar. E Marino, a gente queria já que você pedisse, que você já passasse um recado inicial para a Nação Santista, né? A gente já faz a primeira pergunta também, novamente agradecendo a sua participação. Por que você se interessou em ser presidente do Santos em um momento que todo mundo sabe, né? Um momento tão difícil da história santista. Obrigado mais uma vez. Fala, Marino. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. Boa noite, Longo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de me dirigir ao torcedor santista, ao associado santista. Com certeza, todas essas oportunidades são muito valiosas, né? Todos os canais têm seu público e é difícil a gente atingir todos os públicos. Então, cada oportunidade que a gente tem é muito valiosa. Uhum. Eu acho que você fez aí um bom apanhado, aí, um bom resumo aí da minha trajetória profissional, acadêmica, aí no Santos Futebol Clube também. Só queria complementar que são 5 mandatos de conselho deliberativo, de conselheiro. Uhum. E que no Conselho Deliberativo eu ocupei já cadeiras na Comissão Fiscal, né, na gestão do LAOR. Nessa última gestão atual, eu tive presidindo a comissão que avaliou os recursos do atleta Rodrigo Lois, da venda do atleta Rodrigo Lois, e também a comissão que avaliou, analisou o cadastro de sócios da Secretaria Social e que, através do trabalho dessa comissão, se originou a auditoria interna que está acontecendo nesse momento, ainda não terminou, mas que nesse momento a Secretaria Social passa por uma auditoria externa visando
o cadastro de sócio ter uma confiabilidade, ter uma segurança. Isso aí foi fruto, é um grande orgulho dessa gestão, do meu trabalho à frente dessa comissão no Conselho Deliberativo. Mas vamos lá. Você me perguntou o que me levou a tomar essa decisão de ser candidato. Essa decisão ela vem amadurecendo há algum tempo, certo? Na última eleição eu apoiei o candidato Andrés Rueda, né? E eu costumo dizer que ele é um dos responsáveis por essa decisão. Por quê? Porque muitas coisas que eu vi ao longo daquela campanha e durante a trajetória desses últimos 3 anos não me agradaram, então um apoio natural que seria, um acompanhamento natural que seria na mesma linha, fez mudar a minha opinião com algumas condutas que eu vi do candidato que não me agradaram, né, e que não teriam a minha anuência, não teriam o meu apoio. Olhando todos os candidatos e vendo a situação que o Santos Futebol Clube se encontra, e mais a indignação dos últimos presidentes, o que eles fizeram e aonde colocaram o Santos Futebol Clube, juntando toda essa indignação, juntando todas as restrições que eu tive pelo último candidato que eu apoiei e juntando o amor ao clube, eu tomei o propósito de colocar o meu nome à disposição do associado, o meu nome à disposição do torcedor, porque eu entendi que não dava para acompanhar e não dava para apoiar nenhum nome que estava sendo colocado. A base eleitoral que nós construímos para a última eleição, 70% dela me solicitou que eu me tornasse uma nova liderança e que liderasse esse grupo, em uma nova candidatura. No início eu conversei com eles, disse a eles que não era o caso, que eles continuassem a caminhada deles, junto com outro candidato, que eu não ia entrar nessa disputa, que eu não ia participar dessa eleição como candidato, mas o grupo veio crescendo, a aderência em torno do meu nome começou a ficar maior, e até que em determinado momento eu falei a eles, então tá bom, então eu vou montar um planejamento estratégico, vou montar um plano de gestão, divido isso com vocês, e aí se vocês entenderem que eu deva realmente estar à frente liderando esse grupo, eu vou aceitar isso. Então foi o que eu fiz, eu montei um planejamento estratégico, montei um plano de gestão, que é a maior carência que eu entendo nos últimos anos, porque o presidente que é eleito gestão após gestão, ele não tem um plano de gestão, ele não sabe o que fazer, ele é eleito e no dia 2 de janeiro ele senta na cadeira de presidente e diz, e agora, eu sou o presidente do Santos, o que eu vou fazer? E eu não aceito essa postura, não aceito esse posicionamento. Eu penso que a pessoa que se candidata, se propõe a dirigir um clube do tamanho do Santos, ela precisa saber exatamente o que fazer no dia 2 de janeiro, caso ela seja eleita. Isso é o que eu particularmente, nesses anos de política do Santos, não vi em nenhum presidente eu vi esse tipo de planejamento. E, lamentavelmente, também não estou vendo agora. Também não estou vendo, mas eu já sabia que eu não ia ver. Eu já conheço todos os candidatos e eu sabia que nenhum deles apresentaria um plano de gestão, nenhum deles apresentaria um planejamento do que fazer a partir do dia 2 de janeiro. Então eu montei, eu elaborei, construí esse planejamento estratégico, esse plano de gestão. Aí mostrei ao grupo que me pedia na oportunidade para que eu fosse à frente, para que eu me tornasse um candidato, dividi esse documento, essa ideia com eles. Eles falaram, Rodrigo, se essa era a pendência que você colocava, que tinha que ter para você nos liderar, o plano está aí, o plano está feito, basta você agora aceitar esse desafio e colocar o seu nome à disposição do grupo. Foi o que aconteceu e por isso que eu me tornei um candidato. Beleza.
Então, primeira rodada aí, na verdade, já não é a primeira pergunta, mas a primeira rodada, né, dos 3 aqui é com o Longo. Vai lá, Longo, primeira pergunta sua. Marino, o Santos ele passa por um momento financeiro bastante ruim. Mais do que nunca, ele vai precisar de administração, entre dirigentes, entre comissão técnica, jogadores. O Santos precisa de administração. O senhor, com formação na área de administração, como pretende aliar sua experiência na área profissional ao dia a dia no clube? Longo, boa pergunta sua. Vamos lá. O que eu faço nos meus últimos 20 anos é justamente administrar uma empresa. O Santos muito embora seja um clube de futebol, ele precisa ser gerido como empresa, né? Então, o que eu faço na minha atividade profissional nos últimos 20 anos é o que eu pretendo fazer no Santos. Criar rotinas operacionais, criar rotinas administrativas, criar rotinas financeiras e ter todas essas rotinas administradas e acompanhadas dia a dia, né? O Santos precisa ter os seus departamentos estruturados, precisa que seus departamentos tenham metas e objetivos a serem alcançados, precisam que cada departamento seja superavitário. O Santos não pode, nenhuma empresa é pensada num todo, toda empresa é pensada por departamentos, né? Os departamentos eles se integram e a gente tem um resultado final da empresa. O Santos não pode ser diferente disso. Então, toda essa minha experiência administrativa, financeira e operacional que eu adquiri nos últimos 20 anos trabalhando em empresa multinacional, lidando com orçamentos maiores até que o orçamento do Santos, lidando com quantidade de colaboradores, de funcionários, que cheguei a ter 3.000 funcionários ligados diretamente ao meu centro de custo, diretamente ao meu departamento. Então, tratar o Santos como empresa, tratar o Santos como gestor, né? Você fazer gestão efetivamente e não fazer administrações políticas. O Santos precisa, sim, de resultado verdadeiro. E se o resultado não vem, medidas administrativas têm que ser tomadas, tá? Então, tratar a minha contribuição, o meu planejamento é tratar o Santos como uma empresa, e numa empresa não tem espaço para erro, não tem espaço para atitudes que eu achei que daria certo, não. Numa empresa existe um planejamento, uma execução e um resultado. Se o resultado não vem da maneira que foi planejado, é porque a execução em algum momento falhou e precisa ser corrigido de imediato. O resultado final ele tem que ser garantido. Então, tratar o Santos como uma empresa e colocar esse know-how, essa expertise que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, junto com a minha formação acadêmica, à disposição do Santos, e com certeza o Santos é uma empresa viável, muito embora esteja afundado em dívidas, mas é uma empresa viável e, se for tratado como empresa, não tenho dúvida que num médio espaço de tempo, esta empresa, Santos Futebol Clube, ela se equilibra e ela passa a ser superavitária. Matheus, sua primeira pergunta, vamos lá? Bom, Marino, você até falou um pouco, né, que você saiu da chapa União pelo Santos, você explicou um pouco, né, dos seus motivos, e você se uniu com o Ademir Quintino, né, que é jornalista, que é muito conhecido, torcedor santista. Eu queria saber como que chegou esse entendimento com o Ademir, para você ser o presidente e o Ademir ser vice. Então, na verdade, eu não saí da chapa União pelo Santos. Eu nunca estive nessa chapa, né? Eu participei apenas de uma reunião nessa chapa, fui convidado para uma reunião, que no momento, inclusive, que eu participei dessa reunião, nem era ainda uma chapa, era apenas uma reunião de alguns santistas, e eu participei, e o que eu encontrei nessa reunião e as atitudes das pessoas que estavam nessa reunião
não me agradaram, tá? Não foram de acordo com o que eu penso com relação à ética, com relação à postura, né? E na verdade não me surpreendeu a atitude, as coisas que aconteceram. De alguma maneira eu já esperava, como eu falei anteriormente, por conhecer algumas pessoas que estavam naquela chapa e conhecer a forma de agir, o modus operandi de algumas pessoas que estavam naquela chapa. Então, na verdade, eu acho que eu paguei para ver e participei daquela reunião, e o que eu esperava aconteceu. Uma falta de postura, de pessoas que que têm uma postura diferente da minha e que eu não pretendo dividir mesa, né? Não pretendo dividir uma gestão com esse tipo de pessoa. Não estou dizendo que são más pessoas, mas que têm posturas diferentes da minha, talvez tenham princípios e valores diferentes dos meus, e aí foi pagar para ver, e realmente o que aconteceu, e eu preferi não participar dessa. E a partir dali, dei sequência na minha candidatura, e estávamos conversando com algumas pessoas que pudessem ser uma das escolhidas para me acompanhar nessa candidatura e pudesse ser o meu vice-presidente. Um dos nomes era o Ademir Quintino. Por que o Ademir Quintino? O Ademir, eu acho que o perfil dele é muito parecido com o meu. O Ademir é um cara que vem da arquibancada também, assim como eu venho da arquibancada, que conhece muito o Santos Futebol Clube, nos seus bastidores, por ter 23 anos de jornalismo e 23 anos cobrindo o Santos Futebol Clube. Então é um cara que conhece ali os bastidores, conhece cada centímetro da Vila Belmiro, conhece cada centímetro dos CTs, vive o Santos 24 horas por dia e tem uma santistidade a toda prova, né? Eu acho que falei isso para ele quando conversamos, que eu achava que a gente era muito parecido e se encontrava nessa santistidade que hoje eu entendo que o clube precisa. O clube hoje precisa de um gestor, sim, mas um gestor que tenha muito amor pelo clube, que tenha uma santistidade muito comprovada, que tenha ali um sentimento muito aflorado pelo clube e que não esteja ali pelo tanto faz, tanto fez. Vou fazer uma gestão de 3 anos e se der certo deu, se não der, não deu. Não pode ser assim. Tem que ser alguém que realmente sofra pelo time, realmente sofra numa derrota, realmente fique muito feliz numa vitória, que comemore um gol como se fosse um título, né? E aí eu me encontrava no mesmo perfil, encontrava no Ademir esse mesmo perfil parecido com o meu. E aí peguei o meu planejamento estratégico, convidei o Ademir, mostrei o meu planejamento estratégico para ele, e aí ele me falou: olha, Marino, praticamente todas as chapas já me convidaram para ser o vice-presidente, e eu entendo que entendo que esse convite partiu por conta de eu ter uma penetração de mídia, por eu ter um microfone na mão há 23 anos e que pode de alguma maneira ajudar a chapa. Mas o seu convite foi um convite diferente. Você me convidou, sentou comigo para conversar e me apresentou um planejamento. Nenhum dos outros candidatos me apresentou um planejamento. Você me apresentou um planejamento, mostrou o que você pretende fazer e a forma que você pretende fazer. Então, o seu convite é um convite diferente do que eu já encontrei pela frente, né? E aí, como você mesmo disse, os outros candidatos eles não têm um planejamento. Eles vão sentar no dia 2 de janeiro e vão perguntar: e agora o que fazer? Sou o presidente e o que fazer? Né? Você não, você tá com tudo planejado, você sabe exatamente o que fazer a partir do dia 2 de janeiro. Então eu vou com carinho estudar a sua proposta, e aí alguns dias depois, para minha felicidade, ele aceitou o convite, e eu acho que encontrei um parceiro de gestão ali
muito que vai de encontro com o que eu penso e que vai, com certeza, me ajudar bastante e vai ajudar muito também o Santos Futebol Clube nos próximos 3 anos. Só para encerrar a minha parte de política, existe um boato, Rodrigo Marinho, em torno da chapa que você poderia se unir ao Marcelo Teixeira. Então, para encerrar, até para você esclarecer, né, o torcedor santista, existe alguma possibilidade de uma união do Rodrigo Marinho com o Marcelo Teixeira? Isso é boato. É uma boato. A boataria faz parte da política eleitoral, né? Então, é bom lançar boatos, porque quando você lança um boato, um lado enfraquece, o outro lado fortalece, né? Mas é boato. Não existe, nunca existiu nenhum fundo de verdade nisso. Eu conversei com todos os candidatos, tá? Eu disse que conversaria com todos os candidatos após o lançamento da chapa, até por conta de respeito e de preservar o meu vice, que já estava escolhido. Então, eu já conversei com todos os candidatos ao longo aí dessa campanha, né? Conversei, sim, também com Marcelo Teixeira, por ser presidente do conselho, né? Já conversei com o presidente Orlando Rolo, converso com todas as pessoas de uma maneira normal, civilizada, conversando sobre o Santos Futebol Clube, sobre o futuro do Santos Futebol Clube, mas não existe nenhum convite, não existe nenhuma, como é que eu vou dizer? Tratativa? Formação, né, tratativa para que eu seja vice-presidente do Marcelo. O Marcelo, inclusive, sequer lançou alguma chapa, né? Sequer lançou candidatura. Então, a partir do momento que o Marcelo não lançou candidatura, não existe como ser vice, né? Até porque ele não é candidato. Existem alguns candidatos aí no cenário político que não tem vice ainda, mas o Marcelo nem é um candidato. Então, a partir do momento que ele não é nem candidato, não tem como eu ser o vice-presidente dele. Então, isso aí é boato, é especulação. Marino, agora uma pergunta sobre a questão estrutural aí de infraestrutura do Santos, né? Você citou já algumas vezes, né, um projeto de reforma aí do CTR Pelé, perdão, e, enfim, queria saber de você como que seria esse projeto, se a ideia é ter um parceiro, né? Você até citou que teria um apoiador aí financeiro. Eu vi que você divulgou recentemente uma ideia de parceria para fazer um CT para sereias, né, em Cubatão. Então, eu queria saber se a sua ideia seria parecida para o CTR Pelé, que parece que a sua proposta é justamente melhorar as acomodações dos meninos, né, da base. Como que seria isso? E se você pretende fazer isso logo no começo da gestão, qual que seria esse planejamento? Justamente. Nós temos um projeto para a categoria de base do Santos, e essa acho que foi a parte que mais encantou o Ademir Quintino quando eu mostrei meu projeto todo para ele, porque o Ademir tem um carinho especial pela categoria de base, acho que todo torcedor santista tem. E o Ademir vive a categoria de base há muitos anos e tem um carinho especial pela categoria de base. Quando eu mostrei o projeto, que inclui a construção de uma estrutura moderna para poder desenvolver os meninos da Vila, o Ademir vibrou. Ele falou: eu nunca vi nada parecido, né? E isso daqui me inclina muito a aceitar o seu convite, Marino, porque você está se preocupando e está pensando como eu sempre pensei, está se propondo a fazer algo que eu sempre pedi que um presidente fizesse. Então, nós temos um projeto de criar uma estrutura com 1.800 metros de área construída no CTR Pelé, destinado à categoria de base, onde nós teríamos toda a estrutura mais moderna para desenvolvimento desses meninos, tendo academia, tendo fisioterapia com piscina, tendo médico, podólogo, dentista, sala de línguas, para ensino de línguas, porque o atleta ele pretende jogar na Europa um dia, então ele precisa estar formado, ele precisa estar instruído, ele precisa falar outra língua, vestiários,
sala para todas as gerências, sala de acompanhamento psicológico, porque o atleta ele precisa crescer e se desenvolver, e ele estoura muito rápido, ele chega com 16, 17 anos, ele tá estourando e muda de vida de uma hora para outra. Se ele não tiver uma retaguarda psicológica, ele não suporta isso, nem o atleta, muito menos a família. Então, é toda uma estrutura pensada e planejada para desenvolver e resguardar os meninos da Vila que estão em formação. A ideia não é que a ideia é parar com esse negócio de que os raios caem na Vila por acaso. A gente tem que começar a provocar a chuva para que chova e o raio caia, né? Então, a gente saber quando o raio vai cair. O raio vai cair porque nós estamos preparando o raio, nós estamos preparando vários raios ao mesmo tempo. E aí a gente vai parar de ter raios esporádicos. A gente vai passar a ter raios periódicos e a gente vai saber quando esse raio está para estourar. Juntando a necessidade que o clube tem por estar atolado num cenário de dívida e não ter recurso para investir no time profissional e ter que pagar dívidas. Então, de onde tirar esse recurso? Justamente de onde é a nossa maior força competitiva, da formação dos garotos, dos atletas. Então, nós precisamos incrementar esse departamento, precisamos ter uma categoria de base realmente muito pensada e muito forte. Dali sairão jogadores para o principal e dali sairão também jogadores que vão, com certeza, ser recursos para que o Santos possa se equilibrar financeiramente. Nesses dias eu soltei também um vídeo mostrando a parceria que nós estamos alinhando com a Prefeitura de Cubatão. Tá? Existe uma área em Cubatão, o Parque Cutiapará, que é uma área que está muito bem cuidada, é uma área plana e que cabe perfeitamente com 2 campos de futebol e onde a gente pretende instalar o CT feminino. Né? O futebol feminino é hoje no Santos, não vou dizer que é um fardo, mas não é tão levado a sério quanto devia, e as meninas que por aqui estão sempre conseguem resultados muito bons, né? Resultados aí de performance diferenciada. Então, pensamos que se tivermos uma estrutura totalmente voltada para essas meninas, se tivermos um espaço de CT, de preparação, de treinamento voltado para elas, eu acredito que o Santos vai estar sempre chegando, sempre batendo campeão com as meninas, e aí sim a gente vai passar a tratar o futebol feminino de uma forma profissional, como deve ser tratado, e não ter ali simplesmente uma categoria de base, uma categoria de futebol feminino apenas para cumprir regulamento. Então, a minha gestão pretende dar de verdade essa atenção que inicia desde o CT. Recurso para a construção dessa estrutura da categoria de base e também para o CT feminino, nós já temos um investidor, tá? que vai investir, vai realmente colocar o recurso dentro do clube e, claro, obviamente, nós vamos pagar esse investidor ao longo da nossa gestão. Vai ser praticamente como se fosse um financiamento. Um investidor vem, coloca o dinheiro, construímos o CT, a estrutura para a categoria de base masculina e também instalamos os 2 campos de futebol nessa área do CT Cutiapará e, obviamente, financiamos esse investimento e arcamos nos 3 anos de gestão, pagamos o investidor. Esse é o planejamento. E tem uma ideia de quanto que seria investido nessas 2 estruturas? Na estrutura da categoria de base, eu acredito que algo em torno de 6 milhões e no CT feminino, 2 milhões. Ok. Longo, mais uma pergunta, vamos lá. O senhor falou da importância das categorias de base para o Santos, ainda mais em um momento como agora, de finanças ruins, punição da FIFA, o Santos não podendo registrar jogadores.
E, paralelo a isso, muitos torcedores, você pode acompanhar pelas redes sociais, eles cobram a utilização de meninos da Vila. Eles acreditam que o atual técnico Cuca ele não usa tanto os meninos da Vila quanto deveria. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho do Cuca até o momento. Olha, eu acho que o Cuca, para falar a verdade, a minha visão é ao contrário, né? Ao contrário do que você colocou. O Cuca, ele vem, surpreendentemente, não é tanto uma característica do Cuca, mas acho que agora, nessa última passagem que ele está, e até por necessidade, talvez, eu entendo que ele está utilizando muito a categoria de base, está colocando bastante. Eu tenho notado até, por vezes, a torcida reclamando que ele colocou muito jogador da base e o time desconfigurou, e está colocando muita molecada e a molecada não dá conta. Então eu entendo que o Cuca ele está nessa última passagem dele aqui, essa atual, ele está totalmente alinhado com o perfil e com a necessidade do clube. Ele vem utilizando, e isso é uma coisa que eu pretendo na minha gestão. Me perguntam bastante que tipo de técnico você quer, se o Cuca seria o seu técnico, se você traria um técnico do exterior, quem é o técnico que você vai querer. E eu costumo dizer isso, que o técnico, eu não vou atrás, eu faço uma análise diferente, eu não vou dar um nome, a diretoria tem que ter no seu treinamento o perfil que ela precisa de diretor de futebol e o perfil que ela precisa para o técnico. O perfil que o Santos é de um diretor e um técnico que entendam que a categoria de base é fundamental e vital para os próximos 6 anos do Santos. Por quê? Se o Santos não fizer um trabalho muito pé no chão nos próximos 6 anos, assim como o Bandeira de Melo fez no Flamengo, o Santos está fadado a um insucesso maior do que já se encontra financeiro. Então o Santos precisa sim pôr os pés no chão, precisa sim cortar na carne, precisa sim equipar sua categoria e trabalhar cada vez mais com essa categoria de base. O time do Santos precisa ter no seu profissional no mínimo 8 atletas da categoria de base integrada ao elenco profissional e no mínimo 4 jogando, né? Somente assim o Santos vai conseguir de verdade formar e revelar atletas, suprir o seu time principal e ainda conseguir recurso com venda de jogadores para poder equilibrar o seu orçamento e pagar as suas dívidas que hoje giram em torno de 600 milhões. Então eu penso que o Cuca vem utilizando esses jogadores, até porque com a punição que nós estamos na FIFA, não há a possibilidade de contratação de jogadores. Então, o que talvez não seja, não posso afirmar, mas talvez não seja um planejamento e não seja talvez a maior vontade do Cuca de jogar com a base, mas a opção no momento é essa. Nós não podemos comprar, então o Cuca está sendo obrigado a trabalhar com a base e está conseguindo trabalhar, né? O Santos está em 6º lugar no campeonato, não devendo muita coisa aos outros times, né? Tendo, claro, seus momentos ruins, seus momentos de derrota, mas numa posição equilibrada. Se eu não me engano, 6 pontos, agora estou falando de cabeça, mas a 6 pontos do líder do campeonato, que se a gente fizer uma busca aqui, nós perdemos 2 pontos contra o Bragantino, muito bobo, na Vila Belmiro, no último minuto, e uma outra escorregada na Vila Belmiro. Então, eu penso que tecnicamente o Santos, utilizando a garotada, utilizando os meninos da Vila, não vem devendo muito tecnicamente aos outros clubes do futebol brasileiro. Então eu acredito que o Cuca esteja num bom caminho, esteja sim utilizando a garotada, e eu torço que ele continue nesse modelo que vem agradando e vem dando resultado, que é mais importante. Matheus, vamos lá? Rodrigo, voltando um pouco na pergunta do Felipe que ele fez de base, incrementando também questão financeira, como o Santos
o que o Santos tem que fazer, como fazer para equacionar a dívida que hoje você diz que está na casa dos 600 milhões, ter um time competitivo e ainda no seu projeto tem construção de CT, que o Santos vai ter que pagar, pelo que você explicou, depois esse investidor. Então, como fazer tudo isso? CT da base, CT do feminino, que vai ter gasto, time competitivo e ainda equacionar as dívidas. Vamos lá, Matheus. O primeiro passo, e o passo que vai ter que acontecer nos 3 anos, vai ser um trabalho diário, uma tarefa diária da diretoria do Santos, e aí vai ser um trabalho muito jurídico, vamos dizer assim, né? A diretoria vai ter que estar muito bem alinhada ao departamento jurídico do Santos, porque o primeiro passo que qualquer presidente que estiver à frente do clube vai precisar fazer é equilibrar as contas. O presidente vai precisar equilibrar o mês do Santos. O Santos tem hoje o mês dele custando aproximadamente 15 milhões de reais e... não, estou falando uma bobagem. O Santos tem hoje uma folha de pagamento que custa 12 milhões de reais e o Santos aguenta pagar uma folha de pagamento de 6 milhões de reais. O Santos tem hoje aí aproximadamente um déficit de 8 milhões mês do clube. Ou seja, se o presidente que sentar naquela cadeira se a pessoa que sentar naquela cadeira de presidente do Santos não fizer nenhuma bobagem, se ele só sentar ali e ficar vendo o tempo passar, o Santos se endivida 8 milhões de reais por mês. Ou seja, aproximadamente 300 milhões de reais em 3 anos. Tá? 100 milhões por ano, 300 milhões em 3 anos. Então, a primeira medida, o primeiro trabalho que o presidente precisa fazer é equilibrar as contas. Ele precisa diminuir urgente e drasticamente custos e precisa, de alguma maneira, ter criatividade para alavancar receitas. Redução de custos. A maior despesa, o maior custo que tem hoje é com folha de pagamento. Né? Então, o Santos precisa baixar a sua folha de pagamento, precisa cair a sua folha de pagamento pela metade. E quando eu falo de baixar a folha de pagamento, derrubar a folha de pagamento pela metade, eu não falo de perder competitividade, eu não falo de perder jogadores que são considerados jogadores chaves para o elenco, jogadores principais, mas eu falo sim de negociar 1 a 1 aqueles jogadores que estão no clube e que têm seus salários ali pagos ou não pagos, mas o clube tem um compromisso de pagar e que não estão jogando ou não estão agregando nada ao clube. Então precisa ser trabalhado contrato por contrato desses jogadores e encontrar a melhor solução para que esse salário deixe de sair do cofre do Santos. Esse é um trabalho diário, esse é um trabalho muito, muito em conjunto com o jurídico para encontrar solução caso a caso. E aí sim, a gente ir diminuindo a nossa folha de pagamento, diminuindo o nosso custo mensal. Em contrapartida, temos que realizar um trabalho muito forte, muito arrojado no departamento de marketing do Santos, para que a gente consiga alavancar novas receitas e alavancando novas receitas e reduzindo muito custo, a busca é por um equilíbrio do mês do Santos. O Santos precisa primeiro ter o seu mês equilibrado, não ter o seu mês deficitário. A partir do momento que conseguir esse equilíbrio, o primeiro passo foi dado, o primeiro passo nos trouxe um novo horizonte financeiro. A partir do mês que os Santos não endividar a sua contabilidade, nós demos um passo muito forte, muito grande em busca do equilíbrio financeiro e de colocar o clube num cenário diferente. A partir deste momento, deixando de endividar o clube, temos que começar a pagar a nossa dívida, que hoje gira na casa de 600 milhões. Como pagar essa dívida? E aí eu falo para vocês, só existe uma maneira de pagar uma dívida de 600 milhões.
é através de receitas extraordinárias. Receita extraordinária, entenda-se venda de jogador. Somente vendendo jogadores é que conseguiremos pagar uma dívida de 600 milhões. Exemplo, o Rodrigo Lois, o último jogador que foi vendido aí por uma cifra grande, foi aí quase na casa de 200 milhões de reais. Então, como fazer para a gente vender um Rodrigo? Precisamos fabricar os Rodrigos, precisamos fabricar os Raios, né? Então, por isso, esse projeto do incremento da categoria de base, para que, além de nós, do Santos, produzir na sua categoria de base atletas que possam suprir o time profissional, vai produzir ali também, por consequência, a solução de vendas extraordinárias, atletas que vão ajudar a pagar a dívida. Então, são dois momentos. O primeiro é equilibrar o clube, equilibrar o mês do Santos, chegar no ponto em que o Santos não tenha mais um mês deficitário, e a partir desse momento, somente com venda de jogadores é que o Santos vai conseguir quitar a sua dívida de 600 milhões. Se houver alguma outra receita diferente dessa, eu estou à disposição para quem quiser me apresentar, e eu não sou o dono da verdade. Nenhum gestor deve se colocar como dono da verdade, até porque o gestor é aquele cara que não é necessariamente o cara que tem as melhores ideias, mas o que agrega as melhores ideias. Então... Ok, Rodrigo, sobre o perfil da gestão, você já comentou que pretende fazer uma gestão bem técnica, né? Até em algumas lives eu vi que você cita a ideia de contratar uma empresa para fazer análise curricular e tudo, né? Agora, em relação ao CG, que a gente vê alguns pré-candidatos já anunciando aí nomes do CG, você tem uma previsão de quando você vai anunciar e qual que seria o perfil desses membros do comitê de gestão? Sim, eu não tô nesse momento numa corrida de apresentação dos nomes do CG. Já tenho alguns nomes aí que eu venho conversando com as pessoas. Eu pretendo que o CG, que o meu CG seja um CG técnico. Eu estou classificando como técnico e operário, né? Não adianta muito, na minha concepção, termos grandes nomes, termos pessoas que sejam expoentes do mercado financeiro, jurídico, seja lá qual for, se essa pessoa não tiver disponibilidade para o Santos Futebol Clube, né? Eu entendo que hoje as empresas têm as suas diretorias neste perfil. Os diretores hoje de empresas são profissionais que têm uma qualidade diferente profissional para estar numa posição de comando de diretoria, mas que também tenham uma condição de estar lá no chão da fábrica, de estar onde a coisa acontece de verdade, para conseguir identificar, para conseguir oferecer soluções diferentes e adequadas. Então, eu pretendo ter um CG técnico e pessoas do perfil que tenham disponibilidade para o Santos Futebol Clube. Então, eu não estou com tanta pressa de apresentar, tenho já alguns nomes. Essas pessoas também me pediram um pouco de calma para fazer qualquer tipo de anúncio, porque a partir do momento que você anuncia o nome de uma pessoa, a vida dessa pessoa muda, até porque essa pessoa passa a ser assediada de todas as maneiras, né? E até tem a sua vida exposta. Então, eu estou respeitando muito, assim como respeitei o Ademir, o meu vice, que me pediu para que aguardasse alguns dias para que eu apresentasse o nome dele. Mas o perfil do CG, o perfil do membro do CG da minha diretoria, eu pretendo que seja um perfil técnico e de pessoas que conheçam de determinada área, mas que tenham também disponibilidade de tempo para o Santos e disponibilidade pessoal para estar nos departamentos do clube, para estar vivendo o problema do clube e trazendo soluções. Ok. Então,
Agora, Marino, está se caminhando aí para a última parte, né, do programa. A gente selecionou algumas perguntas, né, que os nossos ouvintes mandaram aí, para que eles também sejam representados, participem também dessa entrevista, né, de alguma forma. E a primeira pergunta do ouvinte é o Longo que vai fazer. Vai lá, Longo. A primeira pergunta é do Williams Neres, de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e ele conta que acompanhou algumas entrevistas de você, Marino, e que em uma delas o senhor falou a respeito de produtos licenciados do Santos. Ele quer saber se você pretende fazer uma loja móvel, principalmente quando o Santos for jogar fora como mandante, né? Às vezes Pacaembu, pode jogar no interior, e se você pensa em mandar jogos do Santos para outros lugares, para outros estados. Por exemplo, ele ainda ele cita Pouso Alegre, também no sul de Minas, que a torcida do Santos é muito grande. Então, o senhor tem essa intenção de mandar jogos do Santos em outros estados? Boa noite para o Williams, obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos dividir a pergunta em duas partes. Uma sobre produtos licenciados. Eu tenho no meu projeto a construção e a inserção no Santos Futebol Clube de um app, né? E através neste app, o Santos teria uma loja virtual de venda de produtos, né? Teria um e-commerce ali. E dentro desse e-commerce nós teríamos produtos licenciados de todos os gêneros, de todas as categorias e de todos os preços, né? Por que que eu aposto muito nesses produtos licenciados? Eu penso que o maior ativo, o maior patrimônio do Santos é o seu torcedor, né? É o seu sócio e é o seu torcedor. O torcedor do Santos, ele pode perfeitamente ser o patrocinador master do Santos, pode ser o maior investidor do Santos. A prova real disso é a vaquinha que a gente tem atualmente, que menos de um mês aí arrecadou R$1 milhão, né? Vejam que essa vaquinha está arrecadando R$1 milhão e ela não dá nenhuma contrapartida, ela não dá nada em troca do torcedor, ou seja, o torcedor, por amor, por paixão ao clube, ele vai lá e doa o seu dinheiro para o clube. Imagina se o Santos tivesse uma loja com todos os produtos licenciados, de todos os gêneros, categorias e preços. Esse 1 milhão que foi doado, com certeza seriam 3 milhões todo mês em produtos vendidos, né? Então, essa vaquinha só mostra que a torcida do Santos não é tão pequena quanto se fala que é, não é humilde como se fala que é, e é muito participativa. Então, dentro desse app, uma das funções, uma das coisas que vai ter dentro desse app é justamente uma loja de e-commerce, onde os torcedores poderão acessar e comprar produtos do Santos. Com relação a mandar jogos em outras praças, eu sou totalmente a favor disso, né? E tenho já feito e já mostrei um projeto pensando aí na viabilidade que eu penso, acompanhando pelo Conselho Deliberativo a apresentação do projeto da Nova Arena aqui. Eu entendo que esse projeto já é uma realidade e que ele tende a andar bem no Conselho e que essa nova arena tende a ser construída sim, né? E já pensando nisso e já considerando que o Santos terá um problema que é um problema bom, né? De você ter que arrumar um estádio para jogar enquanto a arena for construída. Estive com o presidente da Portuguesa, o presidente Castanheira, na semana passada, fui muito bem recebido na Portuguesa de Esportes. O Canindé já é uma opção para que o Santos possa mandar os seus jogos em São Paulo, que hoje nós não temos um estádio para mandar o jogo em São Paulo, porque o Pacaembu está sendo reformado. E o Canindé, estive eu mesmo, pessoalmente, no gramado do Canindé. O Canindé está com um gramado muito bom, perfeito para a prática de futebol. Instalações recuperadas também para a torcida. Hoje o Canindé recebe 23 mil associados tranquilamente. O Santos já mandou seus jogos lá em outras oportunidades. A torcida do Santos gosta muito do Canindé.
Então, já é uma opção. E com relação a mandar jogos também em Pouso Alegre, no norte do Paraná, isso também tem que ser uma realidade. Claro que isso aí é em menor número, porque precisa de um planejamento muito bem elaborado para você mandar os jogos lá. Existem algumas, não diria dificuldade, mas algumas condições que você tem que atender dependendo do campeonato que você está disputando, né? Dependendo da competição que você está disputando, você tem a oportunidade de levar o jogo para outra praça. Então, dentro de um planejamento, eu não vejo problema algum, aliás, eu vejo um benefício, porque levar o Santos próximo ao seu torcedor, em algumas praças, em alguns lugares do Brasil, onde a torcida do Santos é muito grande, é muito importante. E, naturalmente, fazer disso um evento. Quando você planejar levar o Santos para jogar na região de Minas Gerais, sim, tem que levar uma loja móvel, porque aqueles torcedores precisam ter acesso a todos os produtos do Santos. Então não pode ser simplesmente ir jogar num estádio lá e voltar. Não, o clube tem que ir até o torcedor naquele momento, levar o seu elenco para a prática daquela partida e levar todo o clube ao alcance dos torcedores. Muitos torcedores acabam não tendo acesso, acabam não tendo familiaridade com recursos tecnológicos, e aí quando você chega com uma loja volante é a oportunidade que aqueles torcedores têm de adquirir produtos do Santos. Então tenho essa ideia sim, prova disso é essa parceria que eu já busquei, que não é minha, tá? Essa parceria já está alinhada com o presidente da Portuguesa, mas não é do Rodrigo Marino, é do Santos Futebol Clube. O Rodrigo Marino não tem um time, eu não sou dono de um time, né? Fui lá e alinhei uma parceria para o Santos. Se não for eu o presidente, qualquer presidente, o Santos está de porta, a Portuguesa de Esportes está com as portas abertas para o Santos. Então, eu entendo sim que tem que ser levado jogos para outras praças, dentro de um planejamento, e quando esse jogo for levado para outra praça, que tenha toda uma infraestrutura e torne esse jogo um evento para aquela região. Não só de venda de produtos, mas também com admissão de novos sócios. Matheus, vamos lá? Rodrigo, o internauta no Twitter me mandou uma pergunta para você. Stanley Maia, ele pergunta, referente aos meninos da base, inclusive o Ângelo, né, que subiu com 15 anos para o time profissional, qual o planejamento para manter o menino por mais tempo possível? Referente aos outros, vai ficar no elenco ou estará para venda? Você explicou um pouquinho, mas legal responder essa questão do Stanley Maia e outros garotos, qual o planejamento para eles? Vamos lá, Stanley. Com relação à permanência das revelações da categoria de base, o que acontece é que quando o Santos tem um jogador que se destaca da categoria de base, se destaca no time principal, naturalmente isso é do futebol, as propostas começam a chegar, o assédio começa a acontecer. Isso é natural do futebol. E aí o Santos não segura esse jogador, por quê? Porque a necessidade do caixa do clube obriga a que o jogador seja vendido, né? Então esse é um processo, é um círculo vicioso que o Santos passa hoje, e já não é de hoje, de algum tempo. O que fazer para segurar esse atleta, para segurar esse jogador por mais tempo no time principal? Só tem uma coisa a ser feita: termos um clube equilibrado e um caixa forte, né, um caixa dinheiro, recurso forte, para que o clube possa sofrer o assédio e consiga rejeitar a proposta, né, não esteja com a necessidade daquela venda. Então, o que eu digo para a gente, primeiro, equilibrar o caixa, segundo, começar a saldar dívidas. A partir do momento que nós tivermos dívidas saldadas, com certeza teremos condições de segurar
as revelações do nosso profissional por mais tempo, né? Mostrando também ao empresário, ao próprio atleta, à família do atleta, que sair do Santos muito cedo, sair da sua casa, né? Aquele jovem que foi criado na categoria de base muito cedo, pode não ser o melhor caminho para o jogador, que ele pode bater na Europa, bater no time onde ele for vendido e não dar certo, né? Por não estar maduro ainda, por não estar pronto. E aí o clube conseguir oferecer uma situação diferente de salário, de ganho para esse atleta, e aí sim conseguir segurar ele por mais tempo. Então, somente vamos conseguir fazer isso quando equilibrarmos as finanças e conseguirmos começar a saldar as nossas dívidas. Rodrigo, uma última pergunta aí de um ouvinte nosso, é o Rafael Gonçalves, ele é jornalista, é amigo meu, inclusive, trabalha na comunicação da Volkswagen, já escreveu no site lá do Terceiro Tempo, foi colunista. Ele pergunta sobre a questão do Ademir Quintino ser candidato a vice e também candidato a vereador. É até uma dúvida que eu sinto dos santistas também, né? Se você acredita que o Ademir conseguiria, por exemplo, eleito vereador e eleito vice, né, com você, se ele conseguiria conciliar, já que ser vice-presidente do Santos exige muito ser vereador também, né? E até uma pergunta minha que eu acrescento, se você chegou a ter uma conversa com o Quintino nesse sentido, de olha, se nós formos eleitos, se a chapa, né, Renova Santos for eleita e você for eleito vereador também, se o Ademir, por exemplo, abriria a mão desse cargo aí como parlamentar municipal. Vamos lá, a questão do vice-presidente é uma questão muito tranquila. Se a gente parar para observar e eu fizer para vocês, eu perguntar para vocês aqui quem era o vice-presidente do Laor, quem era o vice-presidente do Odílio, quem era o vice-presidente do Modesto, né? Vocês vão parar para pensar quem eram esses vice-presidentes, né? Então, o presidente, eu entendo que não teria, se tivesse candidato a presidente do Santos e candidato a vereador, haveria um problema. O vice-presidente é uma pessoa que, obviamente, assim como os membros do CG, ele ajuda o presidente no dia a dia do clube, mas ele é uma pessoa que a maior função dele é substituir o presidente na sua ausência. Eu entendo que o Ademir, sendo eleito vereador, ele vai ajudar demais o Santos Futebol Clube. Por quê? O Santos tem hoje a necessidade de ter uma proximidade com a Prefeitura de Santos, né? Não é de hoje que o Santos Futebol Clube precisa de uma proximidade com a Prefeitura. O Santos tem que ter a cidade como amiga, né? E a cidade tem que ter o Santos Futebol Clube como um amigo, até porque é interessante para ambas as partes. Eu entendo que o Ademir, estando dentro da Câmara Municipal de Santos, ele pode ser perfeitamente esse elo de ligação entre o Santos e a Prefeitura. Obviamente que tem o presidente, é quem precisa ter o protagonismo dessa proximidade, mas tendo um vice-presidente dentro da Câmara Municipal, legislativa da cidade, auxilia e ajuda muito, né? Então eu não vejo aí nenhum conflito de interesse e nenhuma perda para o Santos. Se a gente, voltando um pouco aos outros vice-presidentes, o vice-presidente do Laor, eu vou dizer, o Odílio Rodrigues, que era médico e tinha suas atividades médicas diariamente. O vice-presidente depois do Odílio, quando ficou no lugar do Laor, era o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio tinha também seu escritório, se eu não me engano agora, era um advogado aqui em Santos. O vice-presidente do Modesto era o César Conforte, que é um cardiologista aqui de Santos, que também tinha suas atividades na Santa Casa de Santos e no seu consultório. E o vice-presidente agora do atual gestor, do último presidente, do Pérez, era o Rolo, e que nem ficou dentro do clube por 2 anos e 7 meses. Nem esteve. O Pérez praticamente não teve vice-presidente, né?
Então, essa é a maior prova de que não existe nenhuma perda para o Santos e não existe nenhum conflito de interesse entre o Ademir estar disputando 2 eleições. Torço e acredito muito que o Ademir se elege a vereador e acredito muito também que ele vai estar comigo eleito no Santos Futebol Clube e vai poder ajudar muito o Santos estando dentro da Câmara Municipal. Fechado. Então, para encerrar agora, Marino, a gente sempre deixa, né, um tempo final aí, nesse finalzinho aí do episódio, para que o pré-candidato possa fazer as considerações finais, mandar um recado final à nação santista e, mais uma vez, obrigado aí pela participação, Rodrigo. Quero aproveitar, então, aqui nas minhas considerações finais, me despedir agradecendo muito a oportunidade, tá, do Felipe, Matheus e o Longo, agradecer a cordialidade de vocês durante essa nossa entrevista, as perguntas inteligentes e pertinentes que vocês colocaram, que me deram a oportunidade de mostrar um pouco do que eu penso sobre o Santos Futebol Clube, mostrar os meus projetos que eu tenho, que eu criei para o Santos Futebol Clube, e deixar aí um recado para a torcida santista, para os torcedores e para os associados. Nós estamos aí há praticamente 40 dias da eleição e que os torcedores e os associados busquem nos candidatos realmente o que os candidatos pensam para o clube, o que os candidatos pretendem para o clube, o que eles pensam, qual é o seu projeto e como ele vai realizar esse projeto. Que não se deixem levar por projetos mirabolantes que não têm início, meio e fim, que não têm a menor possibilidade de ser realizado, que não se deixem levar por situações que não serão uma constante na gestão, né? Principalmente que olhem aquele candidato nesse momento, comparem os projetos, comparem os planos de um candidato com o outro, analisem, busquem o candidato, veja que tipo de contato você consegue com o candidato, porque o contato que você conseguir com o candidato é mais ou menos o contato que você vai conseguir com aquela pessoa quando ela for presidente. Veja se aquela pessoa está disponível para o seu contato no dia a dia, se você consegue chegar naquela pessoa, porque se você não conseguir chegar naquela pessoa enquanto candidato, como presidente, é que você não vai chegar mesmo. Analise toda essa questão, compare projetos, né, compare a condição de execução desses projetos e aí sim faça a sua escolha no dia 12, vote consciente, vote com o melhor para o Santos Futebol Clube e tome principalmente um cuidado. Eu costumo dizer a todos que nem tudo que reluz é ouro, tá? Muitas vezes você pode estar vendo alguma coisa que fale, olha, esse candidato tem isso. Olhe a condição dele de realizar, olhe a condição dele de fazer gestão e nós não podemos errar na próxima eleição. O Santos o Santos perdeu o direito de escolher o próximo presidente de maneira errada, tá? E fico à disposição de todos os associados que quiserem me procurar. As nossas redes sociais estão no ar aí, e nas nossas redes sociais existem os canais de comunicação que o torcedor e o associado chega facilmente à minha pessoa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e vamos, Santos. Longo, recado seu aí para a Nação Santista. Muito obrigado, Marino, pela entrevista, pelas respostas, pela atenção. Agradecer também ao Felipe e ao Matheus pela parceria de sempre. E à Nação Santista pela audiência, como eu citei no começo do programa, e por fortalecer o podcast cada vez mais. Forte abraço a todos. Matheus, vamos lá. Agradecer também ao Rodrigo Marino, né, pela participação hoje aqui no podcast do Peixão. É o quarto candidato, pré-candidato, participa aqui com a gente no podcast. Eu acho que isso é muito importante para todos mostrarem suas propostas, o que eles pensam sobre o Santos Futebol Clube. O Rodrigo foi muito gentil com a gente, esclareceu todas as nossas perguntas
Tem as perguntas dos internautas também, de quem mandou pergunta para a gente, então foi muito bacana. Pedir para a galera se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, que vamos tentar entrevistar todos os candidatos para o associado escolhendo o melhor candidato, porque o Santos passa depois de gestão atrás de gestão, com todo respeito, presidentes que colocaram o Santos na lama, e o Santos merece muito mais, na nossa visão de todo mundo aqui, do Rodrigo, do Felipe, do Longo. A gente espera que quem vencer coloque o Santos no patamar mais alto. É isso aí, agradecer mais uma vez o Rodrigo, né, que respondeu aí a todas as nossas perguntas também dos ouvintes, agradecer o Matheus e o Longo aí, a parceria de sempre, e é isso, a gente espera que os ouvintes continuem mandando as perguntas, né, para as próximas entrevistas aí que a gente vai divulgar aí ao longo da semana, e se cuidem, né, a pandemia não acabou, é bom ter o máximo de cuidado aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.